Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre estenose aórtica, definição, etiologia, fisiopatologia e clínica, beleza? Então, quando a gente fala da válvula aórtica normal, ela é uma válvula situada entre o ventrículo esquerdo e a aorta, que se abre durante a sístole no início da fase de ejeção e se fecha no início da diástole. Lembrando aí que o fechamento conjunto das duas válvulas semilunares, que é a válvula aórtica e a válvula pulmonar, conjuntamente, quando elas se fecham, elas produzem um som, que é a segunda bolha. Tudo bem? Bom, definição de estenose aórtica. Se quiserem, pode dar uma pausa no vídeo, ela está escrita aqui do lado. A estenose aórtica, galera, é quando tem uma restrição à abertura dos folhetos valvares, causando redução do orifício de saída da válvula aórtica e levando à formação de um gradiente pressórico sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta. O que isso quer dizer, gente? Em condições normais, durante a sístole, a válvula aórtica ela se abre para permitir a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta e, como a abertura dessa válvula é grande, não tem resistência relevante durante a passagem desse fluxo de sangue e a pressão entre a aorta e o ventrículo esquerdo rapidamente se iguala. Mas, na situação de estenose em que essa abertura é menor, esse sangue ele só consegue ser ejetado na aorta às custas de uma contração ventricular mais intensa, que, por sua vez, gera um aumento de pressão dentro da cavidade ventricular esquerda. E a partir do momento que a pressão dentro da cavidade ventricular esquerda aumenta muito, eu tenho a formação de um gradiente pressórico, de uma variação de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Bom, falando aí rapidinho da etiologia da estenose aórtica, a principal etiologia que nós temos é a etiologia degenerativa ou calcífica, que é a causa mais comum de estenose aórtica no idoso acima de 65 anos. E como a maioria dos casos de estenose aórtica acontece realmente em idosos, acaba que a etiologia degenerativa é a etiologia mais comum no geral. E aí, ela está associada ao envelhecimento e à calcificação dessa válvula, e ela tem uma fisiopatologia inflamatória, similar à da aterosclerose. Por isso que os fatores de risco comuns da aterosclerose, que é diabetes de mellitus, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, também são fatores de risco para a estenose aórtica degenerativa. Outro caso comum é a válvula bicúspide congênita. A válvula bicúspide congênita ela é a causa mais comum de estenose aórtica na criança, no adolescente e no adulto com menos de 65 anos. E o que significa essa válvula bicúspide congênita? Bom, o paciente ele nasce com uma anomalia congênita e a válvula aórtica, ao invés dela apresentar três cúspides, como que é o normal, né? Ela vai apresentar apenas duas cúspides. E aí essa configuração anatômica favorece que ela seja lesada com o tempo pelo próprio fluxo de sangue, e aí isso leva a uma degeneração calcífica precoce. Então, tanto na degenerativa quanto na válvula bicúspide congênita, você tem uma degeneração calcífica. Mas, enquanto na degenerativa ela vai ser associada principalmente ao envelhecimento, na válvula bicúspide congênita, a configuração anatômica favorece esse processo de degeneração calcífica. Tudo bem? E temos também outra etiologia importante, que é a doença reumática crônica. A doença reumática no Brasil é uma grande causa de valvulopatia, e sempre que ela aparece ali na estenose aórtica, como causa dessa doença, ela está associada à lesão mitral reumática também. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho da hemodinâmica do paciente com estenose aórtica. O que acontece? Quando você tem uma restrição à passagem do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta em decorrência dessa estenose, aquele ventrículo esquerdo ele vai ter que fazer mais força e ele vai ter que gerar dentro dele um aumento da pressão intracavitária. Tudo bem? Então, eu posso dizer que o ventrículo esquerdo ele
tem imposta sobre ele uma sobrecarga de pressão crônica, porque ele precisa aumentar a sua pressão intracavitária na sístole para poder ejetar esse sangue na aorta. E aí, o que acontece? É legal a gente lembrar que quando eu tenho um aumento da pressão intracavitária, eu tenho automaticamente um aumento na pós-carga do ventrículo esquerdo. Isso pela própria definição de pós-carga. Lembrando que a gente tem duas definições de pós-carga. A primeira é: pós-carga é a força que o ventrículo tem que fazer para conseguir ejetar o sangue adequadamente, né? E a outra definição é: pós-carga é igual ao estresse na parede ventricular, que é igual à pressão intracavitária multiplicada pela razão entre o raio do ventrículo esquerdo e a espessura da parede do ventrículo esquerdo. Então, de acordo com essa fórmula, que é uma das definições de pós-carga, o aumento da pressão intracavitária, representado aqui pela letra P, causa aumento da pós-carga. E é isso que a gente vai ver na estenose aórtica. E aí, galera, essa sobrecarga pressórica crônica, esse aumento crônico da pós-carga do ventrículo esquerdo, ele vai estimular um processo de remodelamento estrutural do coração, levando a um estado que a gente chama de hipertrofia ventricular concêntrica do ventrículo esquerdo, tá? Essa hipertrofia ventricular concêntrica, ela é um mecanismo compensatório do coração, uma resposta do coração a esse aumento da pós-carga, que tem o objetivo e a capacidade de manter o débito cardíaco, ou seja, manter um fluxo de sangue adequado para o corpo funcionar, né? Mesmo na vigência do aumento da pós-carga. Essa é a grande adaptação que vem com a hipertrofia ventricular concêntrica do ventrículo esquerdo. E isso ocorre através de dois mecanismos. Primeiro que, com a hipertrofia do miocárdio, você vai ter um aumento do número de sarcômeros, uma adição em paralelo dos sarcômeros, como vocês veem aqui nessa figurinha. E com mais sarcômeros, eu vou ter um aumento da contratilidade miocárdica. Então, a capacidade contrátil do músculo cardíaco aumenta. Isso contribui para aumentar o débito cardíaco. E a outra coisa que contribui para aumentar o débito cardíaco é a diminuição da pós-carga. Então, a gente vai ter uma tendência a diminuir essa pós-carga que está aumentada, ou pelo menos controlar esse aumento. Por quê? Porque quando o coração ele faz uma hipertrofia ventricular concêntrica, ele altera a sua geometria. Ele tem uma redução do raio do ventrículo e um aumento da espessura da parede ventricular. E aí, trazendo isso para essa fórmula da pós-carga, a gente percebe que quando o raio do ventrículo diminui e a espessura da parede aumenta, eu tenho uma tendência a reduzir a minha pós-carga. Tudo bem? Então, através desses dois mecanismos que vêm com a hipertrofia ventricular concêntrica, o paciente ele consegue viver anos mantendo seu débito cardíaco adequadamente, tanto no esforço quanto no repouso. E aí, ele apresenta nessa situação uma estenose aórtica, mas ele vive assintomático, tudo bem? Então, ele tem uma estenose aórtica compensada nessa fase da doença. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um momento de descompensação dessa estenose aórtica, que vai ser caracterizado pelo surgimento de sintomas congestivos, de sintomas de baixo débito, e isso é gerado tanto por alterações deletérias que vêm com o remodelamento cardíaco, com a hipertrofia ventricular esquerda, quanto pelo fato de que mesmo com todo o esforço benéfico da hipertrofia ventricular esquerda, o coração ele não vai ser capaz de manter o volume sistólico dele. Então é disso que a gente vai falar agora. Nesse momento de descompensação, apesar do coração estar hipertrofiado, estar com aumento de cardiomiócitos, tá com aquela geometria que tende a reduzir a pós-carga. Apesar de tudo isso, o coração ele não vai dar conta de aumentar o débito cardíaco no esforço. Ele já vai estar trabalhando em seu débito cardíaco máximo. E aí o que acontece? O coração normal, ele não trabalha no débito cardíaco máximo. O
coração normal, ele é capaz de, na presença de esforço, aumentar o seu débito cardíaco. Olha essa figura aqui, ela representa uma pessoa com o coração bonitinho. Então, você vê que no esforço, o débito cardíaco aumentou, passou de 5 litros para 25 litros. Para fornecer um fluxo de sangue adequado para a musculatura esquelética. Os vasos da musculatura esquelética, eles são dilatados via estimulação adrenérgica, que a gente tem no esforço, e aí eu tenho um grande fluxo desviado para esses músculos. Mas, como o meu débito aumenta, mesmo eu tendo desvio de fluxo, eu consigo manter a perfusão cerebral. Observem que a perfusão cerebral, no repouso e no esforço, ela está igual. Tá? Mas o que acontece na situação da estenose aórtica descompensada, né? Nessa situação, o coração já está trabalhando em seu máximo, então ele não consegue levar o débito. Como ele não consegue levar o débito, na hora que o fluxo sanguíneo é desviado para a musculatura esquelética no esforço, eu tenho uma queda da perfusão cerebral. E aí esse é o principal mecanismo do sintoma de lipotímia, que é a sensação de desmaio, e da síncope, que é o desmaio em si. E esses dois sintomas, lipotímia e síncope, são sintomas que vão começar a aparecer aí na descompensação da estenose aórtica. Tudo bem? Então, o paciente, na hora que ele vai fazer exercício, ele vai se sentir mal ou ele vai desmaiar. Isso é um dos 3 sintomas cardinais aí da estenose aórtica. E agora falando um pouquinho sobre as alterações deletérias, né, da hipertrofia ventricular excessiva. Com o tempo, aquele músculo ele vai ficando tão hipertrófico que ele comprime a musculatura, perdão, ele comprime a microvasculatura coronariana. Então ele fica tão grande, tão musculoso, que ele comprime os vasinhos que perfundem o coração. E, além disso, eu vou ter outra situação, que é o seguinte, como eu tenho um miocárdio maior, né, eu tenho um maior número de sarcômeros e eu tenho uma pós-carga maior, contra a qual esse miocárdio precisa trabalhar, eu tenho um aumento da demanda metabólica do miocárdio e um aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, juntando essas duas situações, a primeira é que a microvasculatura coronariana está sendo comprimida, né? A perfusão do miocárdio está sendo prejudicada. Junto com o fato de que a demanda do miocárdio por oxigênio está muito alta, isso vai levar à redução do oxigênio e do ATP naquele miocárdio, e isso gera prejuízo da fase ativa de relaxamento diastólico, que é uma fase da diástole dependente de ATP. Além disso, como eu tenho uma baixa de oxigênio, eu vou ter aí isquemia miocárdica. E essa isquemia miocárdica, ela se manifesta com um sintoma muito importante, que é a dor pré-cordial anginosa, ou angina pectoris, que é uma dor que vai surgir ao esforço, em aperto ou queimação, pré-cordial. Outro sintoma muito importante da estenose aórtica. O que acontece com o tempo? Conforme aquele miocárdio ele vai sofrendo isquemia, você vai tendo lesão isquêmica dos cardiomiócitos e morte dessas células. E aí, eventualmente, na fase mais avançada da estenose aórtica, eu posso ter um prejuízo da função sistólica por redução de cardiomiócitos. E aí, nesse momento, eu tenho uma disfunção sistólica com queda da fração de ejeção ventricular. E aí eu posso dizer que eu tenho uma insuficiência ventricular sistólica. Além disso, com o processo de hipertrofia ventricular, eu tenho associado à duplicação dos sarcômeros um processo de fibrose miocárdica. E essa fibrose miocárdica, que faz parte do próprio processo de remodelamento cardíaco, ela leva a uma redução da complacência do ventrículo esquerdo. E aí esse ventrículo ele fica menos complacente, menos capaz de acomodar aquele sangue. E aí eu tenho um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ou seja, um aumento da pressão intracavitária do ventrículo esquerdo no final da diástole. E aí, o que isso causa? Esse aumento pressórico intracavitário no final da diástole, ele é transmitido de forma retrógrada para o átrio esquerdo, levando ao aumento da pressão no átrio esquerdo, e, consequentemente, esse átrio esquerdo com a pressão aumentada vai transmitir essa pressão
para o sistema venocapilar pulmonar, e aí eu vou ter um aumento da pressão no sistema venocapilar pulmonar, que vai levar a um aumento da pressão hidrostática capilar, que faz com que o líquido que está dentro dos capilares pulmonares extravase para os alvéolos. E aí eu vou ter a síndrome de congestão pulmonar, que se manifesta com grande sintoma de dispneia. Inicialmente, né, essa dispneia ela vai ocorrer aos esforços, com a evolução da doença ela vai ficando cada vez mais frequente, a intensidade dos esforços vai diminuindo para o aparecimento da dispneia, eventualmente eu posso ter até mesmo ortopneia, dispneia paroxística noturna. E aí, nessa situação em que eu tenho aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, com sintomas de congestão, eu posso dizer que eu tenho uma insuficiência ventricular esquerda diastólica. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que na estenose aórtica grave, eu vou evoluir para uma insuficiência cardíaca com componentes diastólico e sistólico. Normalmente, ela começa com uma insuficiência diastólica e evolui como uma insuficiência diastólica e sistólica. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do exame físico e dos exames complementares da estenose aórtica. Exame físico, galera. O sopro típico da estenose aórtica é o sopro ejetivo mesosistólico. Bom, ele é mesosistólico porque a gente tem que lembrar que as válvulas, né, as válvulas semilunares, tanto pulmonar quanto a aórtica, elas se abrem no início da fase de ejeção, que é a segunda fase da sístole, tá? Então, no momento que essa válvula se abre, é que vai se iniciar o meu sopro, porque o meu sopro é causado pelo turbilhonamento do sangue através daquele orifício que gera uma resistência, né, daquele orifício de abertura da minha válvula aórtica. Então, só no momento que a válvula se abre é que eu vou ter início do meu sopro. Por isso que o sopro é mesosistólico. Ele tem esse caráter em diamante, também chamado de caráter em crescendo e decrescendo, porque conforme a sístole vai evoluindo, esse ventrículo vai contraindo, a pressão intraventricular vai aumentando e o fluxo de sangue através da válvula aórtica estenosada vai turbilhonando mais e aí a intensidade do sopro vai subindo, até que começa a diminuir essa contração, aquele ventrículo ele vai começar a relaxar e o próprio fluxo de sangue já está passando, já está chegando lá na horta, então o fluxo de sangue através da válvula vai diminuindo, consequentemente turbilhona menos, e aí o sopro vai diminuindo de intensidade. Por isso que ele tem esse caráter em diamante. Onde que a gente vai escutar ele? No foco aórtico, tá? Que é localizado aí na borda external direita, no segundo espaço intercostal. E esse sopro ele tem potencial de irradiar para a carótida, fúrcula external e foco mitral também, tá? A intensidade do sopro da estenose aórtica, ela não correlaciona com a gravidade da estenose aórtica, tá? A gente tem situações que podem aumentar ou diminuir a intensidade do sopro. A gente sabe que situações que aumentam a pré-carga aumentam a intensidade do sopro, como, por exemplo, a posição de cócoras, que aumenta o retorno venoso, e situações que diminuem, que aumentam a pós-carga ou diminuem a pré-carga, causam uma redução na intensidade do sopro. Então, por exemplo, a manobra de Valsalva, em que eu tenho aumento da pressão, isso comprime a cava e diminui o retorno venoso, ou a posição ortostática, em que o retorno venoso também é menor. Nessas situações, eu tenho redução da pré-carga e, consequentemente, uma redução da intensidade do meu sopro. Já na manobra de Handgren, que eu peço para o paciente fechar as mãos com força, isso é uma manobra que aumenta a resistência vascular periférica, portanto, é uma manobra que aumenta a pós-carga e, assim, diminui a intensidade do meu sopro. Tudo bem? Portanto, gente, apesar da intensidade do sopro não se correlacionar com a gravidade, existe uma correlação entre a gravidade e o pico do sopro, tá?
Então, quanto mais tardio o pico do meu sopro, mais grave é a estenose aórtica. Então, aqui na estenose aórtica leve, mostrando para vocês um pico mais precoce. Conforme a estenose aórtica vai se tornando mais grave, o pico vai ficando mais tardio, até que fica mais tardio ainda na estenose aórtica grave. Tudo bem? A ponto do sopro ser deslocado e passar por cima da segunda bulha. Tudo bem? Por que isso? Porque, veja bem, quanto mais grave a estenose, mais esforço e mais tempo de sístole tem aquele ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo ele precisa de mais tempo para conseguir fazer o sangue fluir através da válvula aórtica. Então, ele vai contraindo, 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 vai exigindo mais tempo, e aí esse pico vai ficando mais tardio. Outros achados da ausculta que a gente pode ter nesse paciente é a presença de quarta-bulha, B4. B4 é um som pré-sistólico, vai acontecer aí antes da minha sístole, e ele é um som gerado pela vibração da parede ventricular, quando essa parede recebe o fluxo de sangue que vem da contração atrial. No paciente em estado fisiológico, essa bulha ela produz um som muito pequeno e não é audível na ausculta, embora ela apareça no fonograma. Mas, em situações em que eu tenho redução da complacência da parede do ventrículo, ou seja, uma parede ventricular mais endurecida, quando a parede recebe esse baque da contração atrial, ela vibra mais. E aí esse som da quarta bulha fica mais alto. Então, sempre que eu escutar a quarta bulha, eu tenho que associar isso a uma sobrecarga pressórica e a uma redução da complacência ventricular. E, já que na hipertrofia ventricular concêntrica, o meu ventrículo, né, ele vai ficando mais musculoso, consequentemente, ele vai ficando menos complacente. E, além disso, eu tenho a fibrose também causando redução da complacência, eu posso ter, sim, B4 na estenose aórtica. Outra coisa que eu posso achar na minha ausculta é o fenômeno de Galavard. O fenômeno de Galavard é quando eu coloco o estetoscópio no foco mitral e eu vou auscultar o sopro em foco mitral. Então, a irradiação do sopro da estenose aórtica para o foco mitral. Isso acontece em decorrência da continuidade anatômica entre os anéis das válvulas aórtica e mitral. Tudo bem? Bom, quanto ao pulso arterial, a gente tem uma alteração que pode estar presente no paciente com estenose aórtica, que é o desdobramento paradoxal de B2. Então, o que acontece? Para falar do desdobramento paradoxal de B2, eu vou falar primeiro do que é fisiológico. Na situação fisiológica, eu tenho na expiração, expiração, B1 e B2. Na expiração, o que acontece? Eu tenho uma redução da pressão intratorácica, consequentemente, a cava deixa de ser comprimida e aumenta o retorno venoso para o ventrículo direito. Tudo bem? Então, aumenta o fluxo de sangue, o volume que está chegando no ventrículo direito. E aí, a gente vai lembrar que a segunda bulha cardíaca, ela é produzida a partir do fechamento, das válvulas semilunares, que é a aórtica e a pulmonar, certo? E o que provoca esse fechamento? A diferença de pressão. O fechamento das válvulas semilunares, fisiologicamente, ocorre quando a pressão dentro do ventrículo supera a pressão nos vasos. E aí isso faz a válvula fechar. Então, se na inspiração eu tenho um aumento do volume que está chegando naquele ventrículo direito, com mais volume dentro do ventrículo, vai ter mais pressão dentro do ventrículo. Então, vai demorar um pouco mais para que a pressão dentro do vaso supere a pressão ventricular. Consequentemente, vai demorar um pouquinho mais para a válvula pulmonar se fechar. E aí eu tenho
que a gente chama de atraso fisiológico, né, do fechamento da válvula pulmonar na inspiração, que produz o desdobramento fisiológico de B2, porque a B2 é formada pelo componente aórtico e pelo componente pulmonar. Se o componente pulmonar se atrasa, ela desdobra. Isso fisiologicamente. Na situação de estenose mitral, o que acontece? O meu ventrículo esquerdo, ele vai precisar fazer um esforço muito maior para superar a pressão dentro da aorta, tudo bem? Ele vai precisar fazer um esforço muito maior para conseguir fazer o fechamento da válvula aórtica. Consequentemente, o componente A2 da segunda bulha, que é o fechamento da válvula aórtica, vai sofrer um atraso, tá? E esse atraso ele vai ser bem nítido na expiração. Quando o paciente estiver expirando, eu vou conseguir perceber o fechamento tardio da válvula aórtica que produz aí esse componente A2 atrasado e o desdobramento paradoxal de P2. Já na inspiração, como fisiologicamente a gente tem um atraso do fechamento pulmonar, o que acontece é que as duas válvulas vão atrasar juntas. Então não vai ter desdobramento, tudo bem? Bom, o que mais, gente? O pulso arterial. Bom, uma característica do pulso arterial da estenose aórtica é que esse pulso ele vai ter uma amplitude mais fraca e ele vai demorar mais para atingir seu ponto máximo. Então, é um pulso mais longo com amplitude menor. Por quê? Justamente porque o ventrículo esquerdo ele vai demorar para se esvaziar. Consequentemente, o pulso vai ser um pulso mais demorado e com uma amplitude menor. Então, aqui é a representação do pulso normal e do pulso parvus parvus. Tudo bem? Bom, de exames complementares na estenose aórtica, eu tenho o eletrocardiograma, que vai mostrar para nós sinais de sobrecarga ventricular esquerda com padrão strain e o QRS com amplitude maior. A radiografia de tórax, ela normalmente tem índice cardiotorácico normal, ou seja, não tem uma cardiomegalia exuberante ali, porque é característica da hipertrofia concêntrica manter ali o tamanho do ventrículo, tá? Ele tá hipertrofiado? Tá, mas tá hipertrofiado com aumento da espessura meio que para dentro. Então, a área cardíaca normalmente está normal, salvo em fases muito avançadas da doença. Bom, e além disso, eu posso ter no raio-x sinais de congestão pulmonar. Então, eu posso ter presença de linhas B de Keller, eu posso ter uma cefalização de trama vascular, que são sinais de congestão pulmonar crônica. Além disso, se eu for dosar o BNP, eu sei que o BNP aumentado é um mau marcador prognóstico que está associado à passagem da fase assintomática da estenose aórtica para a fase sintomática. Então, BNP alto, mau prognóstico. E o último grande exame que a gente vai fazer é o ecocardiograma, que é um exame necessário para fechar o nosso diagnóstico e que também permite uma classificação da estenose aórtica em leve, quando eu vou ter uma área de válvula, uma abertura de válvula aórtica, né, de 1,5 a 2 centímetros, moderada quando eu tenho de 1 a 1,5 centímetros e grave quando é menor do que 1. O mais importante dessa classificação é a gente lembrar que a abertura valvar da válvula aórtica menor do que 1 centímetro quadrado é grave. Bom, quando a gente fala de tratamento, né, não existe medicação que vá conter a progressão da estenose aórtica. O que a gente pode fazer é evitar determinadas medicações que vão prejudicar ainda mais o débito sistólico. Então, o beta-bloqueador é uma medicação que atua na contratividade miocárdica, atua na frequência cardíaca e atua também na condução do
do coração, no sistema de condução do coração. Então, ele deprime tudo isso. Se eu tenho uma depressão na frequência cardíaca e na contratividade miocárdica, isso diminui o meu volume sistólico. E eu não quero isso, porque esse é um paciente que ele já tem um débito cardíaco prejudicado, já tem um volume sistólico prejudicado. Por isso, beta-bloqueadores são contraindicados na estenose aórtica. Além disso, eu vou utilizar diurético com muito cuidado. Eu posso até passar um diurético para tentar aliviar os sintomas congestivos, mas eu tenho que lembrar que o diurético ele pode diminuir o volume extracelular, o que diminui o meu retorno venoso e diminui a minha pré-carga. E aí, a redução da pré-carga diminui o volume sistólico. Então, eu também tenho que tomar cuidado para usar diurético. E vasodilatador eu tenho que cuidar também, porque o vasodilatador ele diminui a resistência vascular periférica, né? E aí a gente sabe que os determinantes da pressão arterial são o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, se eu tenho uma situação que meu volume sistólico, consequentemente, meu débito cardíaco está prejudicado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se cair a minha resistência vascular periférica, a minha pressão vai desabar, certo? Então, também vou usar os vasodilatadores com muito cuidado. E, né, quando a gente fala de tratar mesmo para resolver o problema da estenose aórtica, o único tratamento que a gente tem é o intervencionista com a cirurgia de troca valvar. E a gente tem 3 grandes indicações. Primeiro, a estenose aórtica grave sintomática, ou seja, vai ter uma abertura de válvula aórtica menor do que 1 centímetro quadrado, e você vai ter sintomas. Espineia, síncope, hipotímia, ou uma estenose aórtica grave, menor do que 1 centímetro de abertura de válvula, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferior a 50, ou uma estenose aórtica grave, em que o paciente vai ser submetido à revascularização miocárdica ou alguma outra cirurgia valvar. Então, nessa situação, se ele vai ter que ser operado por outra razão, melhor abrir logo ele e fazer a cirurgia de troca valvar. Tudo bem? Sobre estenose aórtica é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem para seus amiguinhos. E é isso.